Vin Diesel nunca teve exatamente a reputação de ser um grande talento. Muita gente adora dizer que ele interpreta o mesmo personagem há décadas e nunca sequer tentou evoluir. E se você olhar apenas para os trabalhos mais recentes dele, essa crítica até faz sentido. Mas nem sempre foi assim. Em certo ponto de sua carreira, Vin realmente queria se tornar um ator dramático respeitado. Aceitou papéis em gêneros diferentes, experimentou mudar sua imagem e chegou até a rodar por Hollywood com o roteiro de um filme sobre Aníbal debaixo do braço, convencido de que faria ainda mais sucesso do que Gladiador. Só que todas essas tentativas de provar que era um grande ator deram completamente errado. Algumas derrotas ele mereceu, outras foram puro azar. Eventualmente, depois de anos dando murro em ponta de faca, Vin desistiu e resolveu entrar de vez para a família. Então hoje vamos falar sobre os altos e baixos do pai de família mais famoso de Hollywood, que rapidamente se transformou em um dos atores mais bem pagos da indústria. Só que em algum momento dessa trajetória, as coisas começaram a sair dos trilhos. Você está no canal Cinema Culto. Vamos lá! Vin Diesel começou a vida como Mark Sinclair. Ele trocou de nome quando trabalhava como segurança de boate. Dizem que queria um nome que soasse mais intimidador. Afinal, ameaçar alguém dizendo que Mark Sinclair está chegando provavelmente não faria ninguém tremer. Mas avisa que Vin Diesel vem aí, e de repente já sente um sopro de perigo no ar. Reza a lenda que Vin decidiu virar ator praticamente por acaso. Ou, para ser mais preciso, essa é a versão hollywoodiana da história, sobre como ele resolveu mudar de vida e conquistar o público. Quando era jovem, Vin era um verdadeiro arruaceiro. Um dia, ele invadiu um teatro com um grupo de amigos, decidido a quebrar os cenários. Enquanto estavam ocupados vandalizando o lugar, alguém chamou a polícia. O grupo inteiro foi pego. Mas em vez da punição que provavelmente merecia, Diesel ganhou algo muito mais inesperado. Foi convidado para atuar justamente na peça que tinha tentado destruir. A partir dali, a vida dele mudou completamente. Os amigos receberam papéis bem menos interessantes, o que provavelmente explica por que ninguém lembra dos nomes deles hoje. Pelo menos agora sabemos de onde Hollywood tirou tantas histórias de redenção e a quem os fãs desse tipo de história deveriam agradecer. Claro que virar uma superestrela não aconteceu da noite para o dia. Apesar do sucesso nos palcos, ninguém em Hollywood parecia prestar atenção nele. Vin aparecia em pequenos papéis em filmes aleatórios, sempre perdido lá no fundo da cena, sem conseguir dar o salto para algo maior. Cansado de esperar, resolveu tomar as rédeas da própria carreira. Escreveu e dirigiu um curta-metragem chamado Multifacial. O filme acompanha um jovem ator tentando conquistar Hollywood, pulando de teste em teste. Naturalmente, Vin escalou a si mesmo para o papel principal. O curta passou por alguns festivais independentes e recebeu elogios, mas isso ainda não foi suficiente para lhe render algo melhor do que continuar sendo praticamente um figurante. Então, o ator resolveu fazer outro filme com ele mesmo, no papel principal. Dessa vez, um longa-metragem chamado Instinto Assassino. Esse aqui teve um pouco mais de sorte e conseguiu uma vaga no Festival de Sundance. Entre 199 produções escolhidas naquele ano, Instinto Assassino era uma delas, e ainda recebeu uma indicação na categoria de drama. Mas nem isso ajudou muito a alavancar a carreira dele. Segundo o próprio ator, ele já tinha praticamente esquecido do filme e voltado a trabalhar em telemarketing, com apenas $10 no bolso. Uma história de origem bem clássica de Hollywood. E aí, certo dia, enquanto estava sentado em seu pequeno apartamento, contando mais uma vez sua modesta fortuna, Vin Diesel recebeu um telefonema de Steven Spielberg. Spielberg o convidou para participar de um dos seus próximos filmes. Segundo Diesel, ele fez uma promessa a si mesmo. Não iria dizer que era um grande fã do diretor. Não queria ser mais um daqueles que começam qualquer conversa com Spielberg rasgando elogios. Em vez disso, decidiu manter a pose,
agir como se fosse alguém muito importante e simplesmente perguntar por que Spielberg o havia interrompido em meio a assuntos muito mais importantes. Só que, segundo Diesel, Spielberg estragou o plano logo nos primeiros segundos da conversa. O diretor começou dizendo que, na verdade, era um grande fã do trabalho de Vin. Nessa hora, Diesel conta que tudo o que conseguiu fazer foi admitir, meio sem jeito, que era um fã ainda maior de Spielberg. E a parte mais curiosa é que o que chamou a atenção de Spielberg não foi o longa-metragem, mas sim o curta multifacial. O próprio Spielberg já revelou que escreveu o personagem do soldado Caparzo pensando especificamente em Vin Diesel. O filme O Resgate do Soldado Ryan foi um enorme sucesso de bilheteria, e pela primeira vez, alguém além de Steven Spielberg finalmente percebeu o talento de Diesel. Logo após O Resgate do Soldado Ryan, Diesel foi convidado para dublar um personagem na animação O Gigante de Ferro. Mais tarde, os realizadores contaram que depois de ouvirem a voz dele, simplesmente não conseguiam imaginar outra pessoa no papel. Mais ou menos nessa época, Diesel também abandonou o filme Jogo Duro. Ele havia recebido propostas para atuar em Velozes e Furiosos e Eclipse Mortal quase ao mesmo tempo. Os cronogramas de filmagem entravam em conflito com Jogo Duro, filme para o qual ele já havia assinado contrato. Segundo a versão mais popular da história, Diesel começou deliberadamente a causar problemas no set, esperando que o diretor John Frankenheimer o demitisse. Embora seja bem possível que a história não tenha sido tão dramática assim. Talvez Diesel nem estivesse tentando ser demitido. Talvez ele só quisesse interpretar o personagem de um jeito diferente do que Frankenheimer tinha em mente. No fim das contas, o papel acabou ficando com Donald Logue. E, ironicamente, esse personagem foi bastante reduzido na montagem final do filme. Por isso, é difícil afirmar com certeza se Vin estava sendo difícil de lidar ou se era simplesmente talentoso demais para Jogo Duro. Enquanto tudo isso acontecia, Diesel também encontrou tempo para atuar em O Primeiro Milhão. Hoje, o filme tem uma reputação bastante sólida entre o público. Na época, porém, quase ninguém foi assisti-lo nos cinemas, e ele acabou fracassando nas bilheterias. Curiosamente, Diesel conseguiu esse papel graças a Giovanni Ribisi, com quem havia trabalhado em O Resgate do Soldado Ryan. E foi justamente por causa desse filme que ele acabou entrando para o elenco de Jogo Duro, já que Ben Affleck fazia questão de ter Vin no filme. Mas antes mesmo de O Primeiro Milhão terminar sua decepcionante trajetória nos cinemas, Eclipse Mortal estreou nas telonas. Olhando para o desenvolvimento de Eclipse Mortal, é difícil enxergar o sucesso escondido ali dentro. O roteiro nasceu, na verdade, como uma ideia rejeitada para Alien 3. O roteirista e diretor David Tui guardou esse projeto por anos, esperando o dia em que teria a oportunidade de fazer sua própria versão de um filme no estilo Alien. Só que mais importante, quando a produção começou, quase tudo que era caro teve que ser cortado do roteiro. A história original trazia um ecossistema muito mais complexo e longas jornadas por labirintos subterrâneos, onde a presença das criaturas alienígenas era tão intensa que o público podia até se perguntar se estava assistindo a Alien. Praticamente tudo isso desapareceu. Para piorar, o filme esteve muito perto de ser lançado diretamente em VHS e DVD. Só depois que as exibições de teste receberam uma reação positiva é que o estúdio mudou de ideia e ainda liberou mais alguns milhões de dólares para melhorar os efeitos visuais. Eclipse Mortal também tem sua própria lenda de bastidores envolvendo Vin Diesel. Dizem que durante os ensaios, ele conseguiu se libertar das correntes na cena da fuga sem ajuda de ninguém. Mas quando chegou a hora de gravar para valer, por mais que a equipe tentasse, ele simplesmente não conseguiu deslocar o ombro novamente para repetir o movimento. No fim, tiveram que recorrer aos efeitos visuais. Nas bilheterias, Eclipse Mortal teve um desempenho modesto. Produzido com um orçamento de 23 milhões de dólares, arrecadou apenas 53 milhões no mundo todo. Depois, veio o lançamento em VHS e DVD. E aí tudo mudou. Não existem muitos números precisos disponíveis hoje,
Mas reportagens da época dizem que o estúdio faturou cerca de 90 milhões de dólares com as vendas de VHS e DVDs. Não está claro se esse valor representa a receita bruta ou o lucro. De qualquer jeito, só o mercado de home video já foi suficiente para cobrir todo o orçamento de produção. E provavelmente uma boa parte dos gastos com marketing também. Tudo isso estava acontecendo bem na época em que Velozes e Furiosos estava prestes a estrear. A gente só pode imaginar o que os executivos da Universal estavam pensando. Eles tinham acabado de gastar uma fortuna comprando o estúdio Polygram e, de repente, herdaram um filme de baixo orçamento estrelado por um ator careca que se transformou em um fenômeno inesperado no mercado de home video. E agora, Velozes e Furiosos explodia nas bilheterias americanas, liderado justamente por aquele mesmo ator careca. Em questão de poucos meses, Hollywood tinha, do nada, um astro novo em folha. O único problema era que ninguém fazia ideia de quanto deveria pagar por ele. Um ano antes, esse mesmo cara topava trabalhar por um sanduíche. Enquanto isso, um pequeno filme policial chamado Filhos da Máfia, que também tinha Vin Diesel no elenco, passou completamente despercebido, e todo mundo preferiu fingir que ele nunca existiu. O fracasso acabou pesando principalmente sobre a carreira de Barry Pepper, que, para piorar ainda mais a situação, logo em seguida protagonizou o fiasco chamado A Reconquista. Mais ou menos na mesma época, o estúdio praticamente encomendou uma continuação de Velozes e Furiosos, da noite para o dia. Existem duas versões diferentes sobre o que aconteceu em seguida. Uma vem das pessoas más. A outra vem do próprio Vin Diesel. Segundo a primeira versão, Diesel abriu mão da sequência porque queria todo o dinheiro do mundo, e o estúdio pediu que ele baixasse um pouco suas exigências. Já Vin conta uma história completamente diferente. Segundo ele, deixou o projeto por causa de divergências criativas. Diesel afirma que a Universal queria fazer outro filme com ele e Paul Walker, mas que praticamente não teria nenhuma relação com a história nem com a família construída no primeiro longa. Ele diz que queria realmente dar continuidade à história, em vez de fazer uma sequência independente no estilo antigo, quase sem ligação com o filme anterior. Depois que Diesel recusou o projeto, o roteiro de Mais Velozes Mais Furiosos praticamente não sofreu alterações. A maior parte das mudanças se limitou a adaptar o papel para Tyrese Gibson e cortar algumas falas. Sentindo-se desprezado, Vin Diesel decidiu seguir outro caminho e foi fazer Triplo X. Lá, ele foi realmente valorizado e faturou 10 milhões de dólares pelo papel. Triplo X foi o primeiro longa em que Vin Diesel era, sem qualquer dúvida, o protagonista absoluto. Isso também significava que ele tinha muito mais controle sobre o roteiro e sobre diversos outros aspectos da produção. Esse filme também tem uma história curiosa, envolvendo a insistência de Diesel em fazer as próprias cenas de ação. Segundo os produtores, ele queria incorporar o seu lado Tom Cruise e realizar pessoalmente a sequência com o Corvette. Nem os protestos da equipe, nem as ameaças de multas conseguiram fazê-lo mudar de ideia. No fim das contas, essa cena extremamente perigosa nunca chegou a acontecer graças a uma doença misteriosa que surgiu no momento perfeito. A cena do carro estava programada para ser filmada depois. Mas assim que Diesel ficou fora por uma semana, a equipe discretamente filmou a cena com um dublê. Quando ele voltou, a cena já estava pronta. Embora a doença de Vin tenha provocado um pequeno atraso na produção, o diretor Rob Cohen ainda conseguiu terminar o filme antes do prazo previsto. 83 dias em vez dos 90 planejados, economizando vários milhões de dólares para o estúdio. Depois veio outro problema, desta vez durante a pós-produção. Originalmente, o X central do título não deveria receber nenhum destaque especial. Mas a comissão de classificação indicativa alegou que o logotipo original lembrava demais a identidade visual usada em filmes de conteúdo adulto. O estúdio foi avisado de que o longa poderia receber uma classificação etária restrita, em vez da faixa voltada para adolescentes que desejava. A solução foi simples: aumentar o X do meio. Triplo X estreou em agosto de 2002. Produzido por 70 milhões de dólares, arrecadou 277 milhões em todo o mundo.
Naturalmente, uma continuação foi aprovada imediatamente. Como muita gente já sabe, Vin Diesel não voltou para XXX2, estado de emergência. Desta vez, porém, não foi porque exigiu um caminhão de dinheiro. Aliás, ele provavelmente teria conseguido. O problema foi a Batalha de Riddick. Por motivos que só o estúdio sabe, eles se recusaram a adiar a produção por um ano inteiro. Como resultado, XXX2 acabou estrelado por Ice Cube e virou um dos maiores fracassos de bilheteria de 2005. Entre XXX e a Batalha de Riddick, Vin Diesel ainda encontrou tempo para filmar um projeto menor chamado O Vingador. Esse foi um daqueles projetos em que Diesel queria provar que realmente sabia atuar. Naquela época, ele já sonhava em realizar seu filme sobre Aníbal e precisava de papéis dramáticos que mostrassem seu alcance como ator. Infelizmente, essa tentativa não deu muito certo. Para começar, o estúdio recebeu ameaças de processos judiciais por causa do título original do filme, o que forçou a sua alteração. Depois vieram as exibições de teste, que tiveram uma recepção tão ruim que o lançamento precisou ser adiado por um ano inteiro. O diretor F. Gary Gray rapidamente perdeu o controle do projeto e acabou sendo substituído. O estúdio contratou John Herzfeld, que havia acabado de concluir 15 minutos, para comandar as refilmagens. Herzfeld refez o início e o final do longa, e ainda cortou praticamente todos os grandes monólogos dramáticos de Diesel, justamente as cenas em que Vin mais tentava mostrar que era um ator sério. Quando o filme finalmente chegou aos cinemas, ficou óbvio que todos esses reparos não tinham adiantado nada. A crítica destruiu o filme, e a atuação de Diesel também não escapou. O público também não ficou muito impressionado, e deu ao longa apenas avaliações medianas. Produzido por 36 milhões de dólares, o drama policial arrecadou apenas 43 milhões, tornando-se mais uma decepção nas bilheterias. Como Diesel encarava o projeto mais como uma chance para fortalecer sua reputação do que para ganhar dinheiro, ele levou para casa apenas 2 milhões de dólares pelo papel. Já para A Batalha de Riddick, pediu 12 milhões. Para justificar um cachê tão alto, Diesel e o diretor David Twohy escolheram justamente o roteiro mais ambicioso e também o mais caro, entre cerca de 10 versões diferentes, escritas para o projeto. A Batalha de Riddick, ao lado de Van Helsing, O Caçador de Monstros e A Supremacia Bourne, era uma das 3 grandes apostas da Universal para 2004. No fim, apenas o segundo filme da franquia Bourne sobreviveu. A Batalha de Riddick fracassou de forma tão pesada, apesar de seu orçamento de 100 milhões de dólares, que o estúdio ficou mais do que feliz em entregar os direitos da franquia Riddick ao próprio Vin Diesel, basicamente para convencê-lo a voltar para Velozes e Furiosos. Mesmo assim, 2 fracassos consecutivos em 2004 não foram suficientes para derrubá-lo. Assim como Dwayne Johnson faria alguns anos depois, Diesel resolveu seguir os passos de Arnold Schwarzenegger e tentar a sorte com um filme para toda a família. O resultado foi Operação Babá. E mesmo com notas baixas do público, a Disney sabe muito bem vender esse tipo de filme. Com um orçamento de 56 milhões de dólares, Operação Babá arrecadou 198 milhões. Em 2006, Vin fez mais uma tentativa de provar que era um ator dramático ao estrelar Sob Suspeita, dirigido por Sidney Lumet. Para interpretar o personagem, Diesel ganhou peso e passava várias horas por dia na cadeira de maquiagem. No geral, o público gostou do filme, e a crítica também foi bastante positiva. Muita gente acreditava que ele receberia alguma indicação a prêmios importantes, mas não levou nada. E apesar do orçamento relativamente modesto, o filme passou discretamente pelos cinemas e acabou fracassando nas bilheterias. Em 2008, Vin Diesel finalmente deu com os burros na água. Ele assinou o contrato para estrelar Missão Babilônia, um filme que prometia ser um projeto de ficção científica bastante promissor. A direção ficou por conta de Mathieu Kassovitz, que havia chegado a Hollywood depois do enorme sucesso europeu de Rios Vermelhos, e mais tarde, dirigido o thriller de sucesso comercial Na Companhia do Medo.
Mas os problemas começaram muito antes das câmeras serem ligadas. Reescritas constantes do roteiro e a busca por locações adequadas atrasaram o início das filmagens em quase um ano. Quando as gravações finalmente começaram, uma verdadeira guerra estourou entre Kassovitz e o estúdio. O diretor ficou tão revoltado com a experiência que, depois do fim da produção, montou um documentário de 1 hora sobre os bastidores do filme. Se acreditarmos na versão de Kassovitz, o estúdio simplesmente não o deixou fazer praticamente nada do jeito que ele queria. Segundo ele, cerca de 90% do que apareceu na tela era algo que ele nunca quis filmar ou que pretendia realizar de uma maneira completamente diferente. O diretor afirma que produtores e executivos interferiam o tempo todo, impondo suas próprias decisões criativas. Ele diz que passou mais tempo discutindo do que dirigindo e que o filme acabou se transformando em um desastre exclusivamente por causa da interferência do estúdio. Durante 1 hora inteira de documentário, Kassovitz basicamente sustenta a mesma tese. Ele estava tentando fazer um grande filme, enquanto o estúdio insistia em produzir um filme ruim. E no final, conseguiu exatamente o que queria. O estúdio, naturalmente, conta uma história completamente diferente. Segundo a 20th Century Fox, os verdadeiros problemas começaram com o próprio Kassovitz. Eles afirmam que o diretor interrompeu inesperadamente as filmagens por 3 semanas devido a questões pessoais, e depois passou a se recusar a cumprir compromissos que ele mesmo já tinha assumido. Vin Diesel nunca falou muito sobre esse filme, mas segundo vários relatos, ele também acabou se tornando uma fonte de problemas durante as filmagens. Diesel supostamente chegava atrasado ao set com frequência, obrigando toda a equipe a fazer horas extras. Ninguém foi pago por essas horas extras, exceto Diesel. Alguns membros da equipe contam que Vin parecia até se divertir com a situação. Ele fazia piadas sobre os atrasos, soltava comentários sarcásticos dirigidos ao diretor e, de maneira geral, parecia se entreter, enquanto todo o restante da equipe era obrigado a continuar trabalhando até tarde. Não surpreende, portanto, que Kassovitz e Diesel tenham entrado em conflito diversas vezes ao longo da produção. O que deveria ser um filme de 60 milhões de dólares acabou custando 70 milhões e chegou aos cinemas em 2008, arrecadando apenas 72 milhões no mundo inteiro. Antes mesmo da estreia, Kassovitz já tinha dito à imprensa que o público estava prestes a assistir ao filme mais idiota de suas vidas. Depois dessa experiência, ele nunca mais voltou a dirigir um longa em Hollywood. Ao longo dos últimos 18 anos, trabalhando na Europa, dirigiu apenas um telefilme e participou da elogiada série Le Bureau de Légende. Como ator, porém, ele continua aparecendo de tempos em tempos em várias produções europeias. Missão Babilônia foi o golpe final. Depois desse filme, Vin Diesel finalmente jogou a toalha. Seu projeto dos sonhos sobre Aníbal ficou para trás e ele voltou para Velozes e Furiosos. A decisão da Universal de reviver a franquia após o fracasso do terceiro filme provavelmente teve a ver com as dificuldades do próprio estúdio nos anos 2000. A maioria de suas superproduções ou fracassava completamente ou arrecadava muito menos do que o esperado. Se a Universal estivesse vivendo uma fase melhor, Velozes e Furiosos teria sido simplesmente engavetado, como acontece com a maioria das franquias fracassadas. Em vez disso, o estúdio ofereceu a Diesel algo completamente diferente. Passou para ele os direitos sobre Riddick, concedeu controle criativo sobre a franquia Velozes e Furiosos e ainda o transformou em produtor. Em troca, Diesel ajudou a construir uma das franquias mais lucrativas da história de Hollywood, e com uma trajetória de bilheteria fora do comum. A partir do quarto filme, lançado em 2009, cada novo capítulo arrecadou mais do que o anterior, uma sequência que só foi interrompida depois de Velozes e Furiosos 7. Diesel também tentou ressuscitar a franquia de Riddick. Em 2013, investiu uma quantia significativa do próprio bolso no terceiro filme. Chegou até a hipotecar sua casa para bancar a produção. Mesmo assim, apesar do orçamento relativamente modesto de 38 milhões de dólares, o longa arrecadou apenas 98 milhões no mundo inteiro.
Considerando também a venda dos direitos para televisão e streaming, é bem possível que o filme tenha dado lucro. Ainda assim, aparentemente, Diesel não tem muita vontade de voltar a arriscar o próprio dinheiro. E a Universal também não demonstra grande interesse em financiar um novo capítulo, principalmente agora que até a franquia Velozes e Furiosos já não entrega os mesmos números impressionantes de antigamente. Por isso, embora Vin falasse há anos sobre um roteiro pronto, o quarto filme de Riddick demorou uma eternidade para finalmente entrar em produção. De vez em quando, Diesel tenta sair da franquia dos carros. Mas a impressão é que sem sua família cinematográfica, o público simplesmente não demonstra o mesmo interesse. O último Caçador de Bruxas, por exemplo, decepcionou nas bilheterias, arrecadando 146 milhões de dólares diante de um orçamento de 90 milhões. Ainda assim, Vin Diesel insiste que o filme foi um sucesso e afirma que uma continuação continua nos planos. A explicação está na Summit Entertainment, empresa pertencente a Lionsgate. No mercado internacional, o estúdio costuma financiar seus filmes vendendo antecipadamente os direitos de distribuição para diferentes territórios. No caso de O Último Caçador de Bruxas, a própria empresa declarou que essas vendas antecipadas já haviam coberto boa parte dos custos de produção antes mesmo da estreia nos Estados Unidos. Existe apenas um problema bastante óbvio. Será que os distribuidores que perderam dinheiro no primeiro filme estarão dispostos a pagar a mesma quantia por uma continuação? Às vezes, os estúdios resolvem esse tipo de situação reduzindo o orçamento a cada novo capítulo, exatamente como aconteceu com a franquia Invasão, estrelada por Gerard Butler. Com um orçamento menor, fica muito mais fácil recuperar o investimento, mesmo que os distribuidores ofereçam menos dinheiro. Desde 2006, o único sucesso realmente claro de Vin Diesel nos cinemas fora de Velozes e Furiosos foi Triplo X reativado. Só que até esse sucesso vem com uma ressalva importante. Dos 346 milhões de dólares faturados no mundo todo, 164 milhões vieram somente da China. O filme teve um desempenho excepcional por lá, porque contava com vários atores chineses famosos e envolvia parceiros de produção locais. Como resultado, os produtores receberam cerca de 35% da bilheteria chinesa, em vez dos tradicionais 25%, normalmente destinados aos estúdios estrangeiros. Mesmo assim, ninguém correu para produzir uma nova sequência. Todavia, considerando seu orçamento de 85 milhões de dólares, uma arrecadação mundial de 346 milhões continua sendo um resultado bem respeitável. Até mesmo Bloodshot, que fracassou nos cinemas, foi descrito por Diesel como um enorme sucesso. Nesse caso, não havia Lionsgate envolvida. A distribuição ficou diretamente nas mãos da Sony. Segundo o próprio Vin Diesel, o sucesso aconteceu no streaming. Além disso, o filme estreou justamente no início da pandemia de Covid, o que obviamente prejudicou bastante as vendas de ingressos. Então talvez Diesel não esteja exagerando tanto quanto parece. Olhando para frente, Vin Diesel ainda tem mais capítulos de Velozes e Furiosos no radar. Ele também continua falando sobre Fúria, o quarto filme da série Riddick. E é claro, vai continuar dublando a árvore em Guardiões da Galáxia. Pelo visto, ele realmente gosta desse trabalho. Só é uma pena que a gente não saiba quanto ele ganha para repetir praticamente uma única frase. É um pouco decepcionante que depois de Missão Babilônia, Diesel tenha desistido de provar que poderia ser um ator dramático respeitado e preferido se acomodar expandindo sua própria franquia. Ele mesmo já declarou que sente que deve desculpas a Steven Spielberg porque o diretor o incentivou a seguir carreira como cineasta. Mas depois dos trabalhos que realizou nos anos 90, a única coisa que Vin voltou a dirigir foi um curta-metragem promocional ligado ao quarto filme de Velozes e Furiosos. Também é uma pena que ele tenha desistido de levar adiante seu projeto sobre Aníbal, e é igualmente lamentável que o Riddick, que poderíamos ter visto 10 ou 15 anos atrás, provavelmente jamais vai existir. Dito isso, a vida de Vin Diesel vai muito bem. Apesar da sequência de fracassos fora da franquia da família, ele continua embolsando cerca de 20 milhões de dólares por filme de Velozes e Furiosos apenas como ator. Quanto ele ganha como produtor? E qual é sua participação nos lucros da franquia? Isso só ele e o estúdio sabem. Obrigada pela sua atenção.
Inscreva-se e fique conectado.